Olá, mentes curiosas, e bem-vindos de volta ao Laboratório de Curiosidades. No nosso último encontro, abrimos a porta para o fascinante universo dos exoplanetas, mundos que orbitam outras estrelas. Hoje, vamos mergulhar ainda mais fundo. Se você achava que os planetas do nosso sistema solar eram interessantes, prepare-se para conhecer os mundos mais estranhos e extremos que a galáxia tem para nos oferecer. Dando sequência à nossa série, vamos explorar os tipos mais bizarros de planetas que já encontramos. Comecemos pelos Júpiteres quentes. Imaginem um planeta gigante, como o nosso Júpiter, mas tão perto da sua estrela que completa uma órbita, ou seja, um ano, em questão de horas. A temperatura na sua superfície pode passar dos 1000 graus Celsius. São mundos infernais, com ventos supersônicos e uma atmosfera que está sendo constantemente arrancada pela sua estrela-mãe. Um dos mais famosos é o HD 189733b. E é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Os astrônomos acreditam que, neste planeta, a alta concentração de partículas de silicato na atmosfera faz com que chova vidro. E não é uma chuva qualquer, é uma chuva de vidro derretido a cair de lado, empurrada por ventos que chegam a 7.000 km por hora. Mas se um planeta onde chove vidro não é suficiente, que tal um feito de diamante? Conheçam o 55 Cancre. Este planeta é 2 vezes maior que a Terra e orbita uma estrela tão rica em carbono que os cientistas teorizam que o próprio planeta seja composto, em grande parte, por carbono. Sob a imensa pressão e calor do seu interior, esse carbono seria cristalizado na forma de diamante. 1/3 da massa do planeta pode ser diamante puro. Um tesouro cósmico de valor inimaginável. De mundos de lava a planetas gelados que estão em chamas, passando por planetas sem sol que vagueiam sozinhos pela escuridão da galáxia. Cada nova descoberta mostra-nos que o universo é mais criativo e bizarro do que a nossa ficção científica jamais ousou imaginar. Mas agora, vamos voltar para a Terra e olhar para um fenômeno bem mais próximo de nós. A seguir, vamos descobrir a ciência por trás daquele cheirinho bom de chuva. Fique conosco. Se você estava a flutuar entre planetas de diamante, puxe a cadeira e respire fundo. Tenho a certeza que você conhece aquele aroma terroso e fresco que parece abraçar o ar quando as primeiras gotas de chuva tocam o solo seco. É um dos cheiros mais reconhecidos e amados do mundo. Mas de onde ele vem exatamente? O nome deste perfume é petricor, do grego petra, que significa pedra, e Ishor, que na mitologia grega era o sangue dos deuses. O nome foi criado por 2 cientistas australianos em 1964, mas o fenômeno é uma receita com vários ingredientes. O primeiro ingrediente vem de certas plantas. Durante períodos de seca, elas produzem um óleo que se acumula nas rochas e no solo. O segundo vem de um grupo de bactérias chamadas actinobactérias. Estas bactérias vivem no solo e, como parte do seu processo metabólico, produzem um composto chamado geosmina. O nosso nariz é incrivelmente sensível à geosmina. Conseguimos detectá-la em concentrações mínimas, muito mais do que os tubarões conseguem detectar sangue na água, por exemplo. Então, quando a chuva chega, o que acontece? As gotas de chuva, ao atingirem o solo poroso, aprisionam pequenas bolhas de ar. Estas bolhas sobem rapidamente à superfície da gota e rebentam, libertando uma nuvem de partículas minúsculas, chamadas aerossóis. É este spray que o vento carrega até o nosso nariz, trazendo consigo os óleos das plantas e a geosmina das bactérias. A combinação desses elementos cria o petricor, o perfume oficial da chuva. É a terra a dar um suspiro de alívio. Fascinante, não é? Da próxima vez que sentir este cheiro, vai saber que está testemunhando um complexo evento de física, química e biologia. E, por falar em fazer coisas incríveis com o que temos à mão, o nosso próximo bloco é para você.
Bem-vindos ao nosso bloco Mão na Massa. Hoje vamos provar que não precisa de um laboratório de milhões de dólares para criar algo que parece saído de um filme de ficção científica. Que tal construirmos um projetor de hologramas 3D usando apenas o seu telemóvel e um pedaço de plástico? Parece impossível, mas é um truque genial de ótica e perspectiva. Vai precisar de uma folha de papel, caneta, régua, tesoura, fita cola e um plástico transparente e rígido. A melhor opção é uma caixa de CD antiga. Primeiro passo, o molde. No papel, desenhe um trapézio com as seguintes medidas: a base menor com 1 centímetro, a base maior com 6 centímetros e a altura com 3,5 centímetros. Segundo passo, recorte o seu molde de papel. Agora, coloque-o sobre o plástico transparente e, com cuidado, use-o para cortar 4 peças de plástico idênticas. Terceiro passo, a montagem. Pegue nos 4 trapézios de plástico e junte-os com fita cola pelos lados, formando uma pequena pirâmide sem o topo. A base menor de 1 centímetro de cada peça deve ficar virada para o centro, no topo, e a base maior de 6 centímetros embaixo. E está pronto! Agora a magia. Vá a uma plataforma de vídeos e procure por Vídeo para holograma pirâmide. Vai encontrar vídeos específicos que mostram 4 imagens idênticas, uma em cada lado do ecrã. Coloque o seu telemóvel numa superfície plana, dê play no vídeo e posicione a sua pirâmide de plástico no centro do ecrã com a parte mais pequena virada para baixo. Apague as luzes. O que está vendo é cada um dos 4 vídeos a ser refletido nas faces da pirâmide, criando a ilusão de um objeto 3D a flutuar no seu interior. É o mesmo princípio usado em grandes espetáculos e parques temáticos, conhecido como Fantasma de Pepper. Vá lá, experimente! E depois de brincar com seus hologramas, prepare-se, porque vamos viajar para um dos lugares mais misteriosos do nosso planeta. Navios que desaparecem sem deixar rasto, aviões que se calam no meio do voo, bússolas que giram descontroladamente. Por décadas, poucas áreas no mundo capturaram tanto a nossa imaginação e o nosso medo como o Triângulo das Bermudas. Mas será este um vórtice sobrenatural, um portal para outra dimensão, ou um dos maiores e mais persistentes mal-entendidos da história moderna? No Laboratório de Curiosidades, seguimos a ciência. Primeiro, as bússolas. É verdade que no Triângulo das Bermudas, o norte magnético e o norte geográfico se alinham. Uma bússola apontaria para o verdadeiro norte, em vez do norte magnético. Para um navegador desprevenido, isso poderia causar confusão, mas para os pilotos e capitães modernos, é apenas uma variação conhecida e corrigível. E os desaparecimentos? A Guarda Costeira dos Estados Unidos e outras agências não reconhecem a existência do triângulo. Por quê? Porque, estatisticamente, o número de acidentes nesta área não é maior do que em qualquer outra região do oceano com tráfego e condições meteorológicas semelhantes. Esta é uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo e está localizada numa área conhecida por furacões e tempestades tropicais súbitas e extremamente violentas. A corrente do Golfo que passa por ali é rápida e turbulenta, capaz de apagar rapidamente quaisquer vestígios de um desastre. Além disso, a geologia submarina da região é traiçoeira, com algumas das fossas mais profundas do mundo. E há a hipótese de erupções de gás metano do fundo do mar que poderiam diminuir a densidade da água subitamente e afundar um navio em segundos. Então, quando juntamos o tráfego intenso, o clima imprevisível, a corrente forte e a geologia complexa, o verdadeiro mistério não é porque tantos desapareceram, mas sim porque não desapareceram mais. O Triângulo das Bermudas é um lugar perigoso, sim, mas não por razões sobrenaturais. Falando em perigos e em quebrar as regras da natureza, o nosso último bloco apresenta uma criatura que aprendeu a enganar o maior predador de todos, o próprio tempo. Chegamos ao nosso último bloco.
E para encerrar, temos uma história que desafia nossa compreensão da vida e da morte. Conheçam a Turritopsis dormi, mais conhecida como a água-viva imortal. A maioria dos seres vivos no nosso planeta segue um caminho de sentido único. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Fim da história. Mas esta pequena criatura, com apenas alguns milímetros de diâmetro, encontrou uma saída de emergência. Quando a água-viva imortal envelhece, ou sofre um ferimento grave, ou passa por um estresse ambiental como a falta de comida, ela pode fazer algo extraordinário: reverter o seu processo de envelhecimento. Ela encolhe, os seus tentáculos retraem-se e ela transforma-se novamente numa bolha de células que se fixa numa superfície e volta a ser um pólipo, o seu estágio de bebê. A partir daí, o pólipo pode brotar e dar origem a uma nova colônia de águas-vivas, todas geneticamente idênticas à original. É como se uma borboleta, ao se sentir-se velha, pudesse voltar a ser uma lagarta e começar a vida de novo. Este processo, chamado transdiferenciação, é como se as células adultas se reprogramassem para se tornarem outro tipo de célula. É um dos maiores focos de estudo na investigação médica e de anti-envelhecimento. Claro, elas não são invencíveis, podem ser comidas por predadores ou morrer de doenças, mas teoricamente, se deixadas em paz, este ciclo de rejuvenescimento pode se repetir para sempre, tornando-as biologicamente imortais. A natureza mais uma vez a mostrar-nos que as regras podem sempre ser quebradas. E é com esta faísca de imortalidade que encerramos mais um episódio do Laboratório de Curiosidades. Continue a perguntar, continue a explorar, porque para as mentes curiosas há sempre um novo mundo a descobrir. Até a próxima!